Todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós iremos concluir 1 Tessalonicenses e iniciar 2 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 1 da segunda epístola aos Tessalonicenses. Vamos à leitura. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também antes vos disse e temos testificado, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém que ainda nisso abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar todos os próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que são de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então perceba que é bem claro, né? Às vezes eu não vou fazer nenhuma pontuação, porque você vê que é bem claro falando sobre apartar-se da prostituição, se santificar. No versículo 4 aqui, ó, no 3, aliás, ele diz assim, ó, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Perceba que aos Coríntios, no capítulo 7, ele já havia falado, nós que temos tais promessas, devemos andar em santificação, santificando a nossa carne e também o nosso espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 14, também vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é importante aqui fazer esse adendo aqui, que uma vez que nós levantamos as nossas mãos e recebemos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, qual é o processo agora que vai entrar, que é essencial e fundamental, que vai perdurar durante toda a nossa caminhada aqui na Terra dos Viventes? O processo da santificação. A todo dia, a toda semana, a todo mês, a cada ano, a cada dia, a cada mês, nós temos esse processo constantemente em áreas da nossa vida que precisa cada vez mais ser santificada. Ou seja, cada vez nos afastarmos da vontade da carne, dos desejos, como ele usa aqui a palavra da concupiscência carnal, daquilo que nos atrai, e nos aproximarmos, ou para alguns, nos reaproximarmos cada vez mais da sua palavra, do Espírito Santo, do Pai e do Filho, através desse processo da santificação. Amém? Vamos avançar. Capítulo 4, versículo 13. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Agora ele vai sanar algumas dúvidas que tinham ali entre os irmãos. Ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dos dormem, ou seja, dos que morreram. Tipo, começou uma questão lá, pô, e os que morreram? Onde que eles estão? Para onde que eles vão? Essas perguntas também surgiram lá entre os de Tessalônica. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, dormir aqui é morrer, tá? Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então como é que vai funcionar isso? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Perceba que em consonância ou em concordância com essa palavra, vou fundamentar aqui para não ter nenhum tipo de problema, João 5, a partir do versículo de número 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então você vê que João já havia dito sobre isso, que primeiro quem vai ressuscitar são os que morreram antes de nós. E aí ele afirma aqui, e aí só que João é mais preciso, os que morreram em Cristo, com Cristo, para a salvação, e os que morreram sem Cristo, na ressurreição, para a condenação. Então tinha essa dúvida, perceba que tinha essa dúvida. Por exemplo, nos nossos dias de hoje também, aí com todo o avanço, estudo teológico, científico, todo esse avanço, então hoje nós temos mais definido, podemos dizer assim, que é um pouco mais simples trazer essa resposta. Por exemplo, pontuando aqui, os que morreram com Cristo, paraíso, e os que morreram sem Cristo, Hades. Lembra do exemplo que eu usei lá em Lucas, onde fala do rico e do Lázaro? O rico foi para o Hades, né? E o Lázaro foi para o seio de Abraão. Entende? Então fica mais fácil, mas naquela época, imagina, era muito complexo, era muito complicado. Então era essa dúvida que estava pairando e Paulo estava esclarecendo, usando esse exemplo aqui, ó. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, para eles ficarem em paz. Todos aqueles que morreram, todos aqueles que dormiram em Cristo, também irão ressuscitar. E ainda, diga-se de passagem, primeiro do que nós. No caso aqui, que ainda não conhecia a morte e se vieram ao arrebatamento até esse momento. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já estáis em trevas, não estáis em trevas, desculpe, para aquele dia não surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Nem durmamos, pois com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também eu fazer. Então deixa eu pontuar algo aqui, aquelas pessoas que têm medo com esse cenário que está acontecendo. Por exemplo, guerra em Israel, guerra na Ucrânia, guerra na Síria, a pandemia, tudo isso se enquadra em Mateus 24, princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Quando vai vir o fim? Olha o que ele fala, ó, pois que quando disserem a paz e segurança, então sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o final de todas as coisas vai ser no momento quando as coisas estiverem assentadas, em paz, tudo tranquilo, achar que está tudo bem. Aí é que nós temos que redobrar a atenção, redobrar a vigilância, porque nesse momento, claro que existe uma série de episódios que estão acontecendo e vão culminando para que esse fato aconteça. Nós temos que estar atentos a perceber isso. Está vendo a importância do estudo, de você se aprofundar, de você examinar, de você meditar as escrituras? Porque quando os fatos vão acontecendo, você, mais um sinal se cumpriu. Como a palavra disse lá em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas a minha palavra ou as minhas palavras não hão de passar.
Entende isso? Então é muito importante você estar sensível a isso. Capítulo 5, versículo 12. Preceitos diversos, votos e saudações. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que a ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Olha agora, ó. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem, abstenhando-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, em vossa alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida em todos os santos, a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Então você vê que Paulo aqui, ele finaliza essa carta dizendo para alegrar sempre, para orar, para ser agradecido, para não extinguir o Espírito. O que era não extinguir o Espírito? Não proibir os que têm os dons que são exercidos pelo Espírito Santo, falar em língua, profetizar, interpretar, dom de cura, dom de maravilha. Não extinguir, muito pelo contrário, que ele fosse realmente ali exercido com ordem e decência. E não desprezeis as profecias, depois ele pontua, examinai tudo e entendimento. Então, tipo, você ouve tudo, examina o bem. Então você deve pesquisar acerca de outras religiões, com certeza. Você deve pesquisar acerca de outras seitas, sem sombra de dúvida. Porque você precisa ter no mínimo um entendimento básico, qual é a fonte, qual é a base, quais são os princípios, para que você possa biblicamente se fundamentar e, se necessário for, de repente, às vezes, num embate ou num questionamento, refutar à luz da palavra. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, você se torna o quê? Um leigo, fácil de ser manobrado e manipulado. É isso que ele está falando. Examinai tudo e retende o bem. Então, tudo que você puder examinar, examine. Mas o que serve é como aquela velha parábola de um pastor amigo antigo, saudoso pastor Davi. 2 bolsos. Um bolso furado e um bolso intacto. Aquilo que for bom, no bolso intacto. Aquilo que não lhe servir, no bolso furado. À medida que você vai caminhando, aquilo que está no bolso furado vai caindo e ficando para trás. Mas aquilo que for bom, no bolso intacto, de maneira nenhuma você vai reter aquilo que é bom para você. Ok? Então vamos orar, concluindo a leitura de 1 Tessalonicenses, e nessa oração também nós vamos apresentar o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Senhor, eu quero te agradecer e te bendizer por essa preciosíssima oportunidade de a cada dia, de a cada semana, de cada mês estar aprendendo através das suas santas e sagradas escrituras. Que o Senhor possa cada vez mais abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que nós possamos cada vez mais crescer e desenvolver na graça, no conhecimento, na fé e na prática, em nome de Jesus. Repreenda todo mal, paralisa todo mal, toda frieza, todo desânimo, toda fraqueza, toda angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor. Lança por terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos também te apresentar já o início dessa leitura de 2 Tessalonicenses, assim como o Senhor tem falado conosco nas demais epístolas e nos evangelhos. Fala conosco, continua falando conosco, continua abrindo o nosso entendimento, continua nos capacitando e nos fortalecendo, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos de Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O progresso e constância dos Tessalonicenses, na fé, no amor, a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um
de vós abunda uns para com os outros. Olha que coisa linda. Você vê, não tem como não fazer essa ligação. Lá em Atos 17, ele enaltece os bereanos e faz uma pontuação, uma crítica, vamos colocar assim, dos de Tessalônica. À medida que vem desenvolvendo, você vê a primeira epístola, a segunda epístola, você vê, eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo. Olha aqui, ó, porque a vossa fé cresce muitíssimo. É no superlativo. E por que é maravilhoso? Porque eu entendo aqui, ao longo da minha caminhada cristã, que só existem duas maneiras. Pega mais essa pérola aí, Ricardão, mais uma pérola do Bereano. Porque só existem duas maneiras de nós adquirirmos mais fé, biblicamente falando, tá bom? Qual é? Primeiro, Romanos 10, 17. Ora, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, os 9 gomos do fruto do Espírito, o 7º gomo é a fé. Portanto, para nós adquirirmos mais fé, nos relacionamos com a palavra, ou seja, quanto melhor você se relacionar com a palavra, quanto mais intimidade você tiver com a palavra, quanto mais você examinar, quanto mais você estudar, quanto mais você meditar, quanto mais você aplicar e praticar, maior vai ser a sua fé. E quanto melhor for o seu relacionamento com o Espírito Santo, o fruto da fé irá abundar sobre a tua vida. Então percebe que eles estão aqui no superlativo, muitíssimo, ou seja, eles estavam melhorando e muito o relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. E Paulo está enaltecendo isso. Pegou mais uma? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ou seja, eles já estavam sofrendo lutas, eles já estavam sofrendo ataques, e eles estavam resistindo firme na fé, sem declinar nem para a esquerda, nem para a direita, sem retroceder, mas estavam firmados naquilo que eles haviam aprendido por intermédio dos apóstolos e de outros irmãos que estavam ali ensinando. Se de fato é justo diante de Deus, que se dê a paga tribulação aos que vos atribulam, e vós sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como na labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creram, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com o poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Nós podemos ver aí a evolução, o crescimento, o desenvolvimento de um povo, de uma igreja que outrora recebe uma crítica por tipo desprezar, não dá muita atenção à palavra, agora se dedicam, se empenham, entendem a necessidade e a importância da palavra do Espírito Santo, começam agora a sofrer as perseguições, os embates, as lutas, as tribulações, mas permanecem firmes. Por quê? Porque a casa estava sendo edificada sobre a rocha. Que bênção, né, irmão? Que ensinamento que nós podemos trazer para os nossos dias atuais também e seguirmos esse mesmo exemplo. Como está o teu relacionamento com a palavra? Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Pode melhorar? Deve melhorar? Faça isso e você verá que quando vier os embates, as lutas, as tribulações, e fatalmente elas virão, você vai ver que você estará melhor preparado, capacitado espiritualmente, mentalmente, para poder lidar com essas situações, e o Espírito Santo vai te instruir, vai te guiar, vai te fortalecer, vai te ajudar para que você possa suportar, superar e depois, para a glória de Deus, testemunhar e muitas vidas sejam alcançadas e edificadas através da sua vida. Essa foi a leitura de hoje. Espero que o Espírito Santo de Deus deva e possa falar infinitamente melhor na tábua do teu coração e também na tua psique. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e querendo Deus, amanhã damos sequência na leitura. Paz do Senhor.